Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar mais uma porção semanal para Parashá Shoftim, que quer dizer juízes, que está no livro Devarim, capítulo 16, versículo 18, e vai até o capítulo 17, versículo 13. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher barabanu mikol hamim venatan lanoit toratou, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Juízes e policiais designarás para ti em cada tribo, em todas as cidades que Deus te der, e julgarão o povo com juízo reto. Não torcerás o juízo, não farás distinções entre as pessoas julgadas, não tomarás suborno, pois o suborno cega os sábios e subverte as palavras justas. Perseguirás a justiça com justiça, para que vivas e herdes a terra que Deus te dá. Não plantarás árvores adoradas pelos idólatras, nem plantarás árvores junto ao altar de Deus. Não construirás altares talhados em uma única pedra, pois o nome teu Deus odeia isto. Não sacrificarás a Deus um boi ou cordeiro que tenha algum defeito ou imperfeição, pois isto é uma abominação. Se achares em tua cidade um homem ou uma mulher que fizerem o mal aos olhos de Deus, transgredindo sua aliança e indo servir a outros deuses, ao sol, à lua ou a outros astros, e isto for denunciado, ouvirás e indagarás bem, e se for verdade, conduzi-los-ás até os portões da cidade e os apedrejarás até a morte. Somente se houver testemunho de 2 ou mais pessoas, poderás matar alguém, nunca com o depoimento de somente uma, e as testemunhas serão as primeiras a apedrejar o réu, seguidas pelo resto do povo. Assim exterminarás o mal existente em teu meio. Quando desconheceres alguma lei, tal como se um sangue é puro ou não, se uma causa é justa ou não, se uma chaga é pura ou não, ou qualquer causa que provoque divergência de opiniões, levantar-te-ás e irás até o lugar que Deus escolher, e lá consultarás os sacerdotes e os juízes que estiverem atuando naquela época, e eles te anunciarão a sentença, e farás conforme te mandarem. Não desviarás nem para a direita nem para a esquerda, e aquele que agir maliciosamente e não obedecer ao sacerdote que estiver ali servindo a Deus ou ao juiz, morrerá, e o mal será eliminado de Israel. E todo o povo temerá e não procederá erroneamente. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu toratou, Torah temet, v'chayot natan betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. É fundamental manter a ordem em qualquer lugar. Para tanto, dever-se-á designar juízes e policiais nesta ordem, indicando que ninguém pode ser preso sem antes ser julgado adequadamente. Não deve haver desvio na justiça aplicada e deve-se tomar como referência as leis divinas. Não importa se a pessoa é pobre ou rica, não importa a sua raça ou sexo, não importa a sua importância social, a lei é a mesma para todos e ninguém pode ser discriminado pelos juízes, policiais e população em geral. O suborno é uma das coisas mais detestáveis, pois é capaz de corromper o justo, e o pecado maior é de quem aceita e não de quem oferece, pois quem é íntegro não aceita nenhum tipo de suborno, não importa o valor oferecido. Quem aceita suborno terá que prestar contas a Deus pelas distorções na justiça que efetuou, bem como pelo prejuízo que causou aos outros. Os fins não justificam os meios. Não adianta roubar do rico para dar ao pobre. Não adianta fazer justiça com as próprias mãos, pois para isto existem instâncias adequadas às quais se pode recorrer a fim de se conseguir julgamentos justos conforme a lei. Dinheiro, bens materiais e vida, morte, são geralmente as causas principais em julgamento. Quando a justiça é feita adequadamente, considerando estes aspectos,
Deus retribui dando vida para que vivas, e bens, terra. É o pagamento na mesma moeda. As árvores simbolizam o sustento. Plantar árvores adoradas pelos idólatras é adquirir sustento de modo que não agrada a Deus. Por exemplo, roubar, ser desonestos nas medidas, etc. Plantar árvores junto ao altar simboliza desenvolver atividades de sustento no serviço divino. Isso se aplica, por exemplo, às pessoas que possuem um dom divino especial, como a paranormalidade, e cobram para utilizá-lo em benefício de outras. Não se deve fazer uso dos dons que Deus fornece para fazer o bem ao próximo conforme suas prescrições, cobrando por isto. A pedra única simboliza a eternidade de Deus. Fazer da pedra um altar é querer praticar o serviço divino. Talhá-la simboliza ferir Deus, como, por exemplo, desqualificar seus mandamentos. Querer praticar o serviço divino após tê-lo ferido é uma hipocrisia, e isto é odiado por Deus. Oferecer animais sem defeitos significa oferecer o que há de melhor. Tudo provém de Deus. Se Ele nos fornece animais perfeitos, devemos retribuir da mesma forma. Não devemos economizar quando oferecemos algo a Deus. Quando houver denúncias sobre mau comportamento de alguém, será preciso averiguar com muito cuidado a veracidade das mesmas, para que não haja dúvidas sobre o que ocorreu e quem cometeu a infração. Aplicar a justiça é uma das coisas mais importantes numa sociedade. Os portões simbolizam os limites da comunidade. Conduzir os réus até eles simboliza mostrar que ultrapassaram os limites da sociedade a que pertenciam por causa de seu comportamento indevido. Apedrejá-los é soterrar este comportamento. A pena capital é extremamente séria, mas deve ser aplicada em certos casos. A obrigatoriedade de se ter pelo menos 2 testemunhas para condenar alguém à morte se deve ao fato de que assim se minimiza a chance de vingança ou desfeita de um inimigo pessoal, que poderia inventar situações comprometedoras. As 2 testemunhas devem, de preferência, não ter nenhum grau de parentesco entre si e nem serem muito unidas por laços de amizade. Se as testemunhas tiverem prestado um depoimento falso, elas, ao matarem os réus, incorrerão em assassinato, ficando, portanto, à mercê da mesma pena capital que quiseram impingir aos inocentes. É o pagamento na mesma moeda. Toda a comunidade deve participar demonstrando que está de acordo com o castigo aplicado a esse tipo de contravenção. Fazendo o povo participar de castigos exemplares é uma maneira de eliminar o mal, tanto os agentes como as ideias. A impunidade e a clemência indevida geram mais mal. Ninguém está isento de dúvidas. Saber se um sangue é puro ou não simboliza, entre outras coisas, se deve sacrificar por uma determinada causa ou não. Respostas para este tipo de questão devem ser encontradas no espírito das leis divinas. As causas simbolizam um envolvimento intenso. Deve-se ter cuidado para não se envolver em situações que vão contra a vontade de Deus. As chagas, por serem visíveis pelas pessoas que cercam quem as tem, simbolizam o comportamento social. Este deve ser puro, isto é, conforme as leis divinas. A opinião que deverá prevalecer será a que está de acordo com os princípios das leis divinas. Caso as opiniões não as infrinjam, valerá a que trouxer benefício a um número maior de pessoas. A ordem de se levantar equivale a dizer: não tenha preguiça e vá até onde Deus escolher, isto é, não poupe esforços para seguir os ensinamentos divinos. Atuar na época equivale a dizer agir dentro da atualidade, isto é, os sacerdotes e juízes devem julgar cada caso, levando em conta a tecnologia da época, as aspirações sociais que prevalecem no momento, etc. Não podem deixar de se modernizar, mas sempre dentro dos princípios imutáveis das leis divinas. Quem conhece as leis não pode se eximir de divulgá-las. Quem tem sabedoria não pode guardá-la somente para si, mas sim compartilhá-la com quem dela precisa através dos bons conselhos.
Cada pessoa tem o direito de escolher quem será seu orientador em assuntos espirituais e materiais. Mas, uma vez perguntado, é preciso obedecê-lo. Desviar à direita simboliza fazer mais do que foi mandado em detrimento de outras boas ações. Por exemplo, ficar rezando mais tempo do que preciso em detrimento de atender a um pobre. Desviar à esquerda simboliza ir primordialmente conforme o coração, isto é, as emoções, e não agir com racionalidade. Aquele que interpretar as leis divinas citadas pelos sacerdotes ou juiz de maneira errônea, ou através de espertezas, procurar subterfúgios na lei ou justificar desvios, etc., estará incorrendo em falta grave. As jurisprudências têm peso de lei e, portanto, não podem ser desprezadas. Para refletir, procure sempre a justiça, mas não a faça com as próprias mãos. Acione as entidades responsáveis. Não privilegie o pobre ou o mais fraco ao serem julgados. Todos devem ter a mesma chance. Fique longe dos corruptos e dos corruptores. Não aceite subornos materiais ou psicológicos do tipo chantagem emocional. Lembre-se, os fins não justificam os meios. Consiga as coisas honestas com honestidade. Se você tem algum dom paranormal, utilize esse recurso para o bem do próximo, sem ferir as leis divinas, e não cobre por isto. O melhor castigo é aquele que infunde o temor pelo erro praticado. Ao educar seus filhos, faça-o dando exemplos corretos e não exagere na complacência nem na impunidade. Se tiver dúvidas relacionadas à aplicação das leis divinas no seu dia a dia, escolha um especialista no assunto que esteja sintonizado com a atualidade e siga suas orientações. Para exercitar, faça uma lista com as dúvidas que você tem sobre a aplicação das leis divinas na atualidade. Procure saná-las consultando pessoas reconhecidamente credenciadas. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!